Fala, galera! Muito boa tarde. Rodrigo Cohen, quem vos fala. Começamos agora o nosso momento educacional e hoje o tema escolhido foi como eu opero a abertura do dia. Primeiro, pedir para você deixar um like aqui no vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pela Rico, aproveitar para deixar o link para vocês aqui do YouTube também, para você gravar depois. Se inscreve no meu canal, clica no sininho para você ser avisado de cada nova transmissão. Todos os dias temos um momento educacional a essa hora do dia, meio-dia e meia, meio-dia e 40. Então é bem interessante você poder aproveitar essa hora do almoço, ou antes, ou um pouquinho depois do almoço, para você poder aprender um pouquinho e você possa usar isso para os próximos dias. Bom, o tema de hoje é como eu opero a abertura do dia, seja dos futuros ou seja do mercado à vista. Então, futuros aqui no Brasil abrem 9 horas da manhã, no caso estou falando de índice dólar futuros, futuros financeiros, e ações, mercado à vista ou opções abrem 10 da manhã aqui no Brasil também. Eventualmente tem mudanças por causa do horário de verão ou por causa dos Estados Unidos, mas nos últimos anos não tem acontecido essas mudanças, tá? Existem diversas formas de você operar a abertura. Tem gente que não opera a abertura, tem gente que só opera o mercado depois que ele abre, meia hora depois da abertura, 5 minutos depois, 15 minutos depois, 1 hora depois. O pessoal fala, vou ficar de olho, né? Tem uma máxima do mercado que diz o seguinte, é uma máxima que se fala? Bom, esqueci agora. Que diz o seguinte, deixa eu molhar minha plantinha aqui. Faz tempo que eu não molho ela. Que diz o seguinte, quem opera na abertura são os iniciantes. E quem é realmente experiente só opera fechamento do mercado. Olha, gente, eu não concordo com isso. Eu opero a abertura e para mim os maiores ganhos estão na abertura quando o dinheiro entra. Tá? Depois, não entra dinheiro novo. Fechamento não vai entrar dinheiro novo. Pode entrar em rebalanceamento de carteira, mas não é o caso nosso do dia a dia, para quem opera todo dia, para o trader raiz, entendeu? Esse negócio de operar só fechamento, trader Nutella, tá? E não é o meu caso, não é o meu caso, tá bom? Bom, então é o seguinte, porque acho que trader raiz que ganha dinheiro, tá? Trader Nutella é aquele que diz, né, mas, vamos ver, tá, então é isso. Negócio é o seguinte, cada um tem a sua forma de operar, como eu falei. Então, o meu objetivo aqui, vou falar agora como é que opera, tá? Fiquem calmos. Tem que só fazer essa introdução para poder contextualizar um pouco a causa para vocês. O meu objetivo aqui é dar mais uma oportunidade ou criar mais um viés, tá? No seu portfólio. Porque você pode, hoje em dia, não acompanhar ninguém, ou você pode acompanhar algum analista que não faça operações na abertura do dia. E você sente necessidade. Porque às vezes em 5 minutos, minhas operações, 5 minutos, 9,5, já bateu a média do dia. Meu recorde é 9,3. Já bateu a média do dia. Vai ficar esperando até 10 horas, 11 horas, meio-dia, para poder bater a meta? Não. Você bate a meta na abertura. Tá? Então eu vou mostrar algumas técnicas, vou fazer um resumão, tá? Sobre as técnicas. Tudo isso vai estar no meu curso, se Deus quiser, detalhadamente. Mas eu faço um resumão agora, acho que não tem problema, explicar um pouquinho como funciona. Primeira coisa, o que eu faço é olhar o mercado. Não vou falar sobre notícias agora, tá? Não vou falar sobre notícias, vou falar sobre questões técnicas. Primeira coisa é olhar o mercado e avaliar se vale a pena, independente de indicadores, se vale a pena entrar ou não na abertura do dia. Essa é a primeira coisa. A entrar sem ver rompimento, sem ver nada, só olhando o mercado e apertar compra ou venda no leilão de abertura. Tá? Por quê? Se eu vejo um viés muito comprador lá fora, como hoje aqui, tá? O viés a campainha que toca. O viés hoje estava muito eufórico. O mercado lá fora, as commodities subindo, bolsas lá fora subindo, todo mundo com uma euforia muito grande. E o Brasil teve notícias positivas da prisão do Joesley, com isso o Temer facilitando a aprovação de reformas, e isso fez com que o mercado estivesse muito eufórico. Para mim,
seria compra na abertura do dia, óbvio, independente de indicadores. Então, essa é uma das alternativas do dia. E tem acontecido muito. Eu tenho feito operações, seja de compra ou de venda na abertura, e tem funcionado muito. Por quê? Porque você olha, eu estou falando de forma macro, não estou falando de forma detalhada, tá? Você olha uma série de indicadores, seja de cotações, seja de índices, seja de notícias, indicadores quantitativos, indicadores qualitativos, para poder avaliar a abertura do dia. Além disso, você também pode olhar o book, tá? Que é o livro de oferta. A gente olha tudo isso para poder avaliar se existe uma pressão compradora ou vendedora, seja no dólar ou seja no índice, para você poder se posicionar. Tá bom? Então começa aqui. Eu vi uma gritaria aqui, fiquei com medo. Começa aqui. Bom, isso é uma visão mais macro, uma visão mais difícil. Agora eu vou mostrar visões técnicas para você. Primeira técnica que eu utilizo sempre, todo mundo que me acompanha me conhece, é o rompimento. Muita gente vai falando rompeu, rompeu, rompeu. É o rompimento da hora anterior. Seja 9 horas ou 10 horas. Para fazer isso, você bota o seu gráfico nos 60 minutos. Então, vou botar um gráfico aqui, só para poder explicar um pouquinho como funciona. Olha só. Deixa eu botar aqui, Bovespa agora fazendo máxima histórica, hein? Poxa, muito bom, muito bom. Vou botar o gráfico branco, não vou mostrar indicadores agora, tá? 60 minutos, índice futuro. O que você faz? Você vê se o ativo vai abrir e vai romper para cima ou perder a mínima do candle anterior de 60 minutos, tá? 60 minutos é o gráfico do time frame de 1 hora, 60 minutos. Então, por exemplo, hoje abriu com gap, então não rompeu a máxima ou a mínima. Então, não deu para comprar na primeira hora usando esse critério dos 60 minutos. Agora, se você for olhar, o candle seguinte... Só um minuto. Peraí. Tem que ser ninja aqui, só um minuto. Não deu. Não deu. Peraí, uma última vez. Ah, consegui, bobinho. Olha só. Se você for olhar, primeira hora do dia, ele abriu aqui em cima com gap. Não pude fazer nada. Agora, se você for olhar, primeira hora do dia, se romper para cima, você compra. Ou se perder a mínima, você vende. Se eu vender, o meu objetivo é buscar fechamento de gap, pelo menos, e depois o fundo anterior, e depois outro gap deixado. E depois outro gap deixado. Aqui para mim é compra, obviamente, né? Esse ponto aqui para mim eu não tenho dúvida que seria uma compra full renda aqui, mão cheia, né? Não tem jeito. Bom, tudo bem. Voltando. O que ele fez depois? Se você olhou e comprou, qual o objetivo? Tem que romper depois desse topo aqui, né? Primeiro ponto é aqui esse topo. Vamos ver aqui. Rompeu. Você comprou em 400, 74.400, ele rompeu o topo e até agora anda 600 pontos. Ou seja, 10 horas da manhã eu opero a abertura do dia assim. Isso aqui para os mais iniciantes. Não operei a primeira hora porque não deu para comprar. Segunda hora, comprei e fui embora. Estou mostrando a visão macro, não estou mostrando detalhes. Detalhes a gente aprende na hora de aprender detalhes. Agora não é hora de aprender detalhes, estou mostrando a visão macro. Tá? Legal. Se você vai olhar um dia anterior, 9 horas do dia anterior, ele rompeu a máxima. Quanto andou? 150 pontos. Aqui já é um gain legal. E depois eu posso colocar o loss 0 a 0. Por quê? Porque se ele perder a mínima do que no anterior, olha quanto ele andou depois. 500 pontos. E isso começa a mostrar para mim um estilo operacional. Muita gente me pergunta, Cohen, para quem está começando, qual é o formato de operação que eu posso ter? O formato é exatamente esse. Bota no gráfico maior e opera rompimentos. No dia que você tomar loss, primeira vez, de repente vale a pena separar de operar. Por quê? Porque pode ser um dia lateral. Quanto maior o time frame,
mais relevante será a entrada ou a saída, tá bom? A entrada com gain, desculpa, será o gain ou loss. O gain vai ser grande, porque o time frame, 60 minutos, é grande. Então, o gain, olha aqui, 600 pontos para quem operou na abertura, 10 horas da manhã, 600 pontos, não é? Muito bom. O mercado está em tendência e você, nesse momento, se aproveita da tendência. Só isso, Coen? Não. Temos outras coisas interessantes para a gente poder aprender a operar também na abertura. Essa é uma das técnicas. O gain, você vai definir um gain grande, um gain próximo topo ou no próximo fundo. E o loss você tem que usar alguma outra técnica de intraday menor para que o seu loss não seja tão grande, tá? Seu loss seja tão grande, beleza? Então, é exatamente isso. Tá? Aí depende, né, para o seu loss não ser tão grande. Outra técnica que a gente também pode usar na operação, na abertura do dia, é compra ou venda em algum fundo ou topo anterior. Isso não se baseia em rompimento de candle, se baseia no outro tipo de técnica, que é uma técnica por pullback. Tá? A gente tem 3 formas de entrar nas operações durante o dia. Primeira forma de entrar na operação, breakout. Essa que eu mostrei para vocês aqui foi um rompimento clássico, tá? Rompimento clássico. Rompeu a primeira hora, foi embora. Segunda forma de operar, pullback. O que é um pullback? Pullback é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Pullback é isso aqui. Vou um exemplo de pullback aqui. Quando está lateral, não adianta fazer nada, tá? Quando está lateral, não adianta. Vamos ver aqui uma operação com tendência. Vou botar o gráfico de 5, fica mais fácil. Tá? Olha só. Pullback é isso aqui, ó. Independente de ser na abertura ou não. Deveria ser abertura. Estou explicando a abertura, né? Deveria ser abertura. Deveria ser abertura. Deixa eu mostrar a abertura, então. Vai, deixa eu botar o dólar, então. Mais fácil. Porque queria mostrar a abertura, né? Então tem que falar sobre a abertura. Olha só. Um exemplo de pullback. Exemplo de pullback. O que eu faço? Eu vou analisar os topos e os fundos anteriores e vou entrar me baseando... Ah, não, desculpa, aqui está nos 5 minutos. Desculpa. Eu vou entrar me baseando nisso. Por exemplo, caiu, voltou para cima, venda. Essa aqui não é abertura, né? Então esquece pullback, pessoal. Esquece a abertura por pullback, porque pullback não era abertura. Me confundi aqui. Vou fazer mais fácil, senão vou complicar vocês, tá? Porque pullback sendo um gráfico de 5 minutos e não é meu foco que explicar o gráfico de 5 minutos, tá? Outra forma de operação, aí sim no gráfico de 5, é pelo gráfico de Renko. Renko, eu já gravei aqui no meu canal. Se eu não gravei, eu vou gravar. É um gráfico atemporal. E aí sim eu utilizo o pullback. Tá? Aí sim é mais fácil. Como é que eu uso o Renko? Deixa eu mostrar aqui para você. Como é que eu uso o Renko? Eu boto aqui o gráfico, por exemplo, de 5R, que é o Renko, tá? Que eu utilizo de 5 períodos no caso do dólar futuro. Tá? E o que eu analiso? Analiso isso aqui, ó. Vou traçar aqui, por exemplo, um Fibonacci. Pego o topo, pego até o fundo, tá? E vendo exatamente no retorno. Então, olha só, veio no 100% na abertura do dia, começou a retornar, bateu na primeira entrada, 61,8, venda. E aí ele foi embora, tá? Então, essa é outra entrada. Você pega o topo de alguma tendência que tenha tido, né? No dia anterior, pega o topo dele, caso ele esteja tendência de baixa, bota até o fundo, até o topo, e aqui a sua venda é no topo, pode ser no 38, no 61,8 ou no 38,2. Essa é outra forma de você poder operar na abertura, tá? Agora, eu uso o Renko também com um indicador que é o High-Low. O High-Low me permite identificações de pullback mais fácil, para eu não precisar traçar Fibonacci, para quem está começando. No High-Low de 21 períodos, olha que legal. Olha que legal aqui, ó. Eu sei, ele abriu, eu sei que se ele voltar aqui, eu tenho venda. E olha o que foi essa venda, exatamente o fundo anterior. Aí eu venho aqui, venda. E aí foi embora. Foi exatamente no high-low e exatamente o fundo anterior. E aí ele foi embora. Tá? Então, essas operações de pullback usando o high-low e combinando com fundos ou topos anteriores são também operações muito boas. Olha aqui, ele perde o high-low,
mas ele vai. Ele perdeu o high low aqui 3 pontos, 4 pontos, mas olha o contenedor, 15. Perdeu o high low aqui em 3 pontos e meio, porque é o 5R, tá? E andou quanto? 18. Perdeu o high low aqui em 4 pontos e andou quanto? 9. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui para high low de 5R. Se eu uso um high low menor, o loss fica menor, tá? Então isso aqui é uma ajuda. Então assim, o que a gente viu? A gente viu que na abertura, para quem está começando, isso aqui é uma visão macro. Uma visão macro. O que, que eu olho na abertura? Para quem está começando, na abertura, 60 minutos no índice ou no dólar, 9 horas da manhã, comprar ou vender no rompimento do que no anterior, do dia seguinte, da última hora do dia anterior. Isso eu falo todos os dias para vocês. Se você não conseguiu fazer isso porque você não estava na hora ou porque ele não rompeu, você entra 10 horas da manhã, rompendo a máxima ou perdendo a mínima do dia anterior. O ideal para a operação funcionar é que o mercado esteja forte. E você vai identificar isso pelas notícias, pelas commodities, pelas expectativas do dia. E aí você pode entrar na operação com mais vantagem, com uma alocação maior. Outra alternativa legal também é você, que é uma pessoa um pouco mais avançada, você estudar o mercado antes, olhar a tendência fora do Brasil, nas commodities, olhar as notícias do dia, olhar as notícias que já tiveram, olhar como estão os mercados, os índices lá fora e falar, bom, faz uma pontuação deu que dá 5-1, 5 para compra e 1 para venda, então vou comprar. E aí você compra na abertura. Bota um loss pequeno, que não vai atrapalhar o seu dia, e manda ver. A gente faz isso aqui no ponto a ponto todos os dias. Seja operações técnicas, ou seja operações qualitativas, olhando, seja book, ou seja essas informações que eu vou passar para vocês. E por último, temos operações de gráficos um pouco menores, que eu também opero durante o dia, entre 9 e 11 da manhã, que são operações usando várias técnicas, price action, com renco, com ou sem renco, retorno à média, que também está gravado aqui em outra aula minha, que eu gravei aula de retorno à média também, e assim a gente consegue se beneficiar da abertura. Porque esse jargão de que o mercado só é bom no fechamento, para mim não cola. Para mim o que cola é você ganhar dinheiro e bater a meta logo na abertura. Se você gostou do vídeo e puder deixar um like para que mais conteúdos desse eu possa gravar para você, eu agradeço. Na descrição do vídeo tem vários links. Meu Facebook, com mais de 21 mil traders. Meu grupo de Telegram com quase 2.500, com mais de 2.500 pessoas. Meu canal, se inscreve aqui. Tem meu e-book de Trading Plan, tem muita coisa. E se você tem dúvida, igual a Catarina está me perguntando, já vou responder você, Catarina. Se você tem dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.